Arquivo A de hoje é um convite para conhecermos a história, as belezas naturais e as tradições de uma cidade brasileira que é patrimônio mundial. Das águas cristalinas, a vida caiçara e o centro histórico de Paraty. Passeie conosco no passado que ensina e no presente que encanta. Localizada no litoral sul fluminense, Paraty fica a 250 quilômetros do Rio de Janeiro. A cidade foi um dos principais portos do Brasil colônia, elo entre interior e litoral, principalmente no ciclo do ouro. Em 2019, foi tombada pela Unesco como Patrimônio Mundial pela Cultura e Biodiversidade. Sobre as belezas naturais, cenários paradisíacos em mais de 120 praias e ilhas cercadas pela Mata Atlântica. A gente começa desbravando o mar, barcos preparados no cais para os tradicionais passeios de escuna. E lá vamos nós, levantar as âncoras e bora pra aventura. A vista é encantadora. Neste trajeto pela Baía de Paraty, fizemos 4 paradas, 2 praias e 2 ilhas. O banhista aproveita para mergulhar, navegar de caiaque e até se equilibrar no stand-up. O primeiro lugar foi a Ilha do Catimbau, com direito a mergulho nas águas claras. Nem o céu nublado inibiu os turistas. A gente está na segunda parada agora, que é a Praia da Preguiça. Alguns já foram nadando, só que tem gente tá indo de bote como a gente, né, Mara? Você é de onde, Mara? Como que você está achando aqui também de Paraty? Tudo bem, eu sou de Passos, Minas Gerais, ali próximo da Serra da Canastra. Tô amando Paraty, é a primeira vez em Paraty, já tinha tido muita indicação daqui, das praias, das ilhas, e tô apaixonada. Poder observar de perto o que a Costa Verde guarda entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico é um presente. E dentro do possível, também nos refrescamos nesse mar. Como que é pensado também, né, esse roteiro para o turista, né, que vem conhecer então Paraty, né? Quais praias vão parando, as ilhas? Tem surpresas também? Como funciona? O Netuno da Vinci ele tem uma proposta totalmente diferente das outras embarcações daqui de Paraty. É um roteiro que a gente pensou numa exclusividade para o cliente, que é as Ilhas Secretas, né? Então o mestre ele escolhe os melhores locais para onde a gente vai, aí ele escolhe as paradas mais vazias, sempre para ter aquela boa lembrança daqui de Paraty. Dá para a tripulação aproveitar um pouquinho também? Trabalhar num ambiente como esse? Como que é? Trabalhar aqui no mar é sempre bom, né? A gente sempre tem pessoas que vêm aqui, conversam com a gente. Então sempre é outros públicos, então dá pra gente sempre se comunicar, conversar. E também é um trabalho bem dinâmico, né? Então é bem tranquilo. Para 5 horas de passeio, tem que ter um almoço. Ou melhor, o almoço. No menu e pedidos à cozinha, os principais pratos são de frutos do mar. Mas tem opções para agradar todos os gostos. Tem alguém que não sabe nadar ou tá com medo de cair na água, como que vocês agem nessa hora também? Tem tudo para todos os momentos. Aqui, sim, aqui a gente tem 2 tipos de colete, né? O colete de salvatagem, que é aquele ali, o laranja, usado só para emergência. E a gente tem os recreativos, né? Mais conhecido também como aquele de jet ski, sabe? E isso aqui a gente vai usar para ajudar a pessoa a poder ir na água. Né? Posso fazer demonstração em você? Podemos, né? A gente tá aqui, a gente tem que tentar, não é? A repórter não sabe nadar. Deixa ele bem justinho, que ao você entrar na água, sim, ele vai subir um pouquinho. Então a gente coloca bem justinho aqui. Tem que pular? Não pode ir assim, mas pode timidamente? Pode pular ou pode descer a escadinha. Você pode até abraçar uma pedra que não vai afundar. Vamos lá então ver. Não deu para fugir. Encarei o medo, a vergonha e fui.
Que experiência incrível! Valeu muito a pena. Agora é só me matricular numa aula de natação. Seguimos nosso roteiro. Dessa vez, fomos para Trindade, a 24 quilômetros do centro histórico de Paraty. A Vila de Pescadores fica próxima da divisa com o estado de São Paulo. Caminho tranquilo por rodovia asfaltada, entre o verde da mata preservada. Passa o trevo, segue a estrada e chega à vila, que a cada dia tem um aumento no movimento de turistas, buscando praias selvagens, urbanas e a culinária caiçara. Trindade aqui tem muito mais do que 300 anos, né? A gente começa a abrir para o turismo quando a BR-101 começa a ser aberta, começa a abrir para cá para o turismo. Então, década de 70, 80, esse turismo começa a crescer aqui em Trindade. E daí você também tem essa transformação desses quiosques todos de beira da praia, que eram muito mais quiosques para atender a pesca. Então você tinha aqui, que nem esse quiosque que está hoje, a Vila Trindade, era a minha casa, casa da minha família. Então a gente morava aqui, até hoje você tem uma canoa ali dentro, então ele servia muito para abrigar o pretexto de pesca, além de abrigar também as famílias. Nessa década de 70, 80, com a entrada do turismo, você vai tendo essa inversão e vai transformando também isso aqui, além de casa, em algo que você conseguisse, quando foi o restaurante, para transformar em um recurso que vem do turismo. Deus abençoa isso aqui, porque cada vez se descobre mais um veio de exploração turística. Agora, inclusive, com as comunidades quilombolas, indígenas e caiçaras, isso está se fortalecendo muito mais, porque eles têm, agora eles têm consciência de que o povo vem para ver o que ele tem. Trindade, você está dentro do município de Paraty, que por si só já tem mais de 70% do seu território com áreas preservadas, de unidade de conservação. Trindade, você tem duas unidades. Você tem o Parque Nacional, que fica nessa parte aqui de trás, e por lado de cá uma outra unidade de conservação, né, que é a APA. Então você tem isso tudo preservado não só por conta da comunidade, ou melhor, pela comunidade, mas agora também com as unidades de conservação que vêm desde a década de 70, mas estão sendo implantadas agora. Tem a culinária, né? Sim. O que não pode faltar, né? Quando a gente fala assim, a comida caiçara, pega um restaurante para apresentar para as pessoas, para os clientes, né? Qual que é a base? Olha, a base da comida caiçara, cara, é muito simples, né? É praticamente peixe e farinha, são duas coisas que não pode faltar. E até hoje, né, no restaurante, são duas coisas que não pode faltar. É o peixe e seus frutos do mar, né? Então, camarão, a lula, lagosta, esse tipo de coisa, que a base nossa é o peixe, e também a farinha para preparar um bom pirão. E teve preparação pra gente hoje? Temos sim, já está chegando aqui, está quase pronto. A gente pode aproveitar já? Lógico, então? vamos sentando que já chega. O cenário ajuda muito, não é? O barulhinho também do mar. E uma coisa bacana, para você ter ideia, a gente está falando de comunidade tradicional, né? Sim. Então a gente está falando aqui de Trindade, que é uma comunidade caiçara. Esse peixe que você vai comer vem de cercos flutuantes como aquele que tem ali. Então aquilo é uma arte aquela canoinha que está ali com aquela rede. Uhum. Então ali é o peixe, vem dali, faz o pré-preparo aqui e o preparo e dá nisso aqui, ó. Ou seja, é fresquinho. Mais fresco impossível. E quais são esses pratos? Explica pra gente. Olha, esse aqui é um peixe assado, né? Que tá muito bonito. Ele é uma sororoca. Sim. É um peixe que vai na parrilha. Bem. Aí ele acompanha uma mandioca na manteiga e um vinagrete. Tá? Aqui você tem lula, caiçara, pescada aqui também, né? Esses camarãozinhos ali empanados, os filés de peixe também. Esse aqui é uma cavala, é diferente daquele ali, por mais que seja da mesma família. E aqui você tem banana da terra empanada. E também é daqui? Que também é daqui. Grande parte dos títulos que a cidade de Paraty tem, né? Ela não é só pelo centro histórico, não é só pela beleza cênica que tem Paraty. É exatamente pelas identidades culturais que aqui tem, né? Então a questão do quilombola, do índio e também do caiçara. A nossa cultura, ela tem o dinamismo dela, né? Então tem algumas coisas que a gente vai, como eu te falei, se adaptando para a questão do turismo e tal, mas sem perder essa essência, que é o que nos faz continuar sendo caiçara e mais do que isso, estar no território.
No pequeno povoado não existe uma capela, mas para tudo dá-se um jeito. Missas, principalmente a de Folia de Reis, são celebradas aqui, no restaurante. Muito tempo atrás existiu uma capela na Praia do Caixadaço, então famílias que eram daqui frequentavam, faziam procissões. Com o tempo, essa capela ela foi se deteriorando, né? E a gente perdeu um pouco, né, a presença do catolicismo, mas a gente tendo a folia e hoje tendo as missas que acontecem mensalmente aqui no restaurante Vila Trindade, a gente está cada vez mais aproximando aqueles fiéis, os católicos e até quem se sente à vontade, né, para estar aqui conosco o tempo todo. Que o Reis é uma coisa assim, né? Ele é de meus avós, meu avô era folião, era mestre de folia. Então a gente foi acompanhando os velhos das outras gerações, a gente foi aprendendo. E aí a gente começou, tem mais de 20 anos, muito mais. A gente vai com o grupo de casa em casa. Aí cada casa a gente faz a folia e vai aí, recebe o folião, tem as oferendas que dá, faz aquele ritual todo, aí a gente passa para outra casa e vai assim até o dia amanhecer. E a gente está no movimento para futuramente, e muito breve, a gente construir uma nova capela aqui em Trindade. Aí é um sonho. O sonho será realizado. E a nossa geração carrega até hoje essa bandeira aí, esperando que a nova geração carregue também. E o da terra responder. Ainda em Trindade, a gente foi até a Praia do Meio, menos movimentada, mar calmo, para conhecer mais das tradições da comunidade caiçara. A cultura caiçara, ela, né, é feita de mar, roça, artesanato, muitas coisas que hoje, assim, de uma certa forma, ela está meio que camuflada, né? Existe nas comunidades, o turismo vê mais pouco, né? Principalmente agora na temporada a gente não consegue usufruir tanto disso, né? Mas ela é linda, né? É feita de canoa, né? Feita da pesca do cerco, o conserto da rede, né? Que a gente fala remendar a rede, então as redes espalhadas na praia, os artesanatos, né? A colheita do material, da matéria-prima para fazer o artesanato, o feitio da canoa. A pesca com cerco flutuante é aquela que o Fausto comentou sobre os peixes do almoço. O Robson, além de demonstrar na areia como a rede funciona em alto mar, explicou a prática, que não agride o ecossistema e representa 80% da pesca na vila. Que a gente herda ela flutuante na década de 30, 40, né, que foi introduzida pelos japoneses, né, uma arte de pesca indígena, né, que trabalha fixo, principalmente em mangues. No sul de São Paulo você encontra, no norte do Rio ainda tem lá em Araruama. Mas aqui na nossa região, como é água profunda, a gente precisaria de umas varas muito compridas e tem a maré. Então, os japoneses adaptaram, né, para a rede e a gente tem o cerco flutuante. Né, ele é redondo e tem uma rede reta desse círculo até a encosta. Né? E ele é colocado no caminho do peixe. Né? Então, o peixe ele vai passar por esse lugar, você sabe que o peixe passa por ali, você coloca a rede na frente, no meio do caminho, né? E essa rede que une esse círculo, que parece um coador, com as pedras, se chama caminho, porque o peixe vai bater nesta rede e vai caminhar para dentro desse círculo. Fomos para o mar, acompanhar a última visita diária ao cerco flutuante. E haja força para puxar as redes e encurralar os peixes até o chamado sacador. E agilidade para escolher os peixes prontos para a pesca e devolver ao mar os que ainda seguirão o ciclo de vida. Quando a gente vai para o mar, né, que geralmente são de 4 a 6 pessoas que trabalham na rede, por 15 dias a rede fica na água. Então, durante esses 15 dias, 3 vezes por dia no mínimo, essa canoa vai e vem, né, para fazer a visita da rede. No entanto, tem outras pessoas da comunidade que vêm para a praia para poder ajudar a puxar o barco, tanto para cima ou para baixo. E aí, esse peixe que vem de lá, ele é selecionado. Então, tem espécies de peixe como sororoca, cavala, robalo. São os peixes mais nobres que o restaurante consome e a gente consegue vender com preço melhor.
Agora vem olhudo, carapau, espada e outras espécies de peixe que a gente consegue distribuir, né? É um peixe que a gente vende, mas as pessoas que são da comunidade, que ajudam a gente no dia a dia, tanto costurar uma rede ou puxar a canoa para cima e para baixo, a gente chama de quinhão, leva o seu quinhão, leva a sua parte, né? Então tem uma divisão. Paraty é um verdadeiro tesouro de cultura viva, localizada entre principais metrópoles do Brasil. Tem um dos centros históricos mais bem preservados do país. A Igreja de Santa Rita, que hoje abriga o Museu de Arte Sacra, é um exemplo. Entre tantos marcos e histórias que vão costurando os detalhes de Paraty, uma delas a tornou no século XVIII uma das cidades portuárias mais importantes do país, no chamado Ciclo do Ouro. Aqui bem próximo à Igreja da Penha, onde nós estamos, começa a estratégica Estrada Real, que ligava Minas Gerais a Rio de Janeiro e São Paulo, para então escoar o ouro de Minas para Portugal. Paraty não faz parte da história do Brasil, mas, por incrível que pareça, é uma das primeiras cidades do estado do Rio de Janeiro. Paraty, quer dizer, São Vicente surge em 1531 e os vicentinos vão vindo pelo litoral, Bertioga, Caraguatatuba, Ubatuba, Paraty, Angra dos Reis, ocupando esses lugares para morar. Aqui viviam os índios, que tinham uma tribo em Taubaté, que eram os Guaianás. E eles desciam no frio, no inverno, para cá, porque era o tempo das tainhas e dos paratis. E fazia menos frio do que lá. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, fizeram amizade com eles e já começavam a fazer comércio. A primeira citação de Paraty aparece em 1596. Quando o Martim de Sá resolve vir para Paraty, sobe essa trilha de índios para Taubaté para aprisionar índios. Descobrindo então que essa trilha levava ao interior do Brasil. Já logo depois, em 1650, 60, o governador do Rio de Janeiro manda melhorar este caminho e transformar a Estrada Real. Nos anos iniciais de 1700, que começam as construções das igrejas, cartões postais, até os dias de hoje. E uma cidade que era um empório comercial, já que quem ia para as minas tinha que passar por aqui para comprar tudo que ia subir, ferragens, alimentos, roupa, etc. Por isso, se você reparar bem, 90% das casas de Paraty só tem porta, porque a parte da frente era comércio para ganhar dinheiro e não morava-se nos fundos mal e porcamente, porque queria ganhar dinheiro. Então, aí Paraty desenvolve assim com o ouro, que não dura muito, mas logo depois vem o café do Vale do Paraíba, que é exportado pelo porto daqui. Então se continua, se constrói mais uma igreja, se constrói um hospital. No centro histórico, onde tudo acontecia com a passagem dos colonizadores, além da arquitetura, uma das primeiras características que chamam a atenção é o calçamento de pedras, feito pelos escravos. Hoje não é 100% original, mas faz parte da preservação de um passado que provoca reflexões. É chamado pé de moleque, né? E tem uma característica interessante, porque ela é meio que em V, o centro. Depois observe só, algumas ruas são meio que em V. Por que eles fizeram isso? Na época não tinha saneamento básico, então
que os arquitetos pensaram? A gente vai fazer de uma forma que o mar entre e leve todos os dejetos. É por isso que a maré sobe e entra na cidade. É muito interessante porque nós temos 2 rios ladeando o centro histórico. Então eles fizeram as ruas verticais no ponto mais alto, inclinando para o mar. E as ruas horizontais do ponto mais alto, inclinando para os 2 lados dos rios. Era uma forma de não encher a cidade. Com uma elevação à beira-mar, rodeado de mata e antigos canhões, está o Forte Defensor Perpétuo, uma construção militar fundada em 1822 e desarmada em 1854. É um lugar que traz muitas informações, às vezes até desconhecidas, né? Ele guarda alguns segredos sobre as origens da cidade, né? Foi nesse morro, nessa região, em que chegaram os primeiros colonizadores, né? De origem europeia. Fizeram uma vila, uma pequena vila, em cima do morro, num lugar diferente de onde hoje está a cidade, que seria chamada de a Vila de São Roque, ou a Vila Velha. Esse museu está mais relacionado, essa construção defensiva, né, o forte, está mais relacionado à independência do Brasil, a questões nacionais, a questão de soberania, né? Porque pelos registros que a gente tem, ele deve ter sido construído em 1822, exatamente no ano da independência. E o Dom Pedro I, uma das medidas importantes é que ele manda fortificar diversos pontos da costa brasileira, né? Esperando tanto uma represália da coroa portuguesa à independência, que de fato aconteceu, quanto uma questão nacional mesmo, territorial, de integridade territorial do Brasil, né? Tombado e restaurado, o forte expõe itens históricos. Alguns provam o inadmissível período de escravidão no Brasil, como o tronco usado para prender escravos. A gente tem muito em evidência um acervo militar, né? Que é o próprio monumento, o próprio edifício do forte e suas muralhas de pedra e os canhões, né? A gente tem esse acervo militar, a gente tem um acervo histórico, que são peças da época colonial ou imperial que vieram para cá, que geralmente vem de fazendas, de antigos engenhos da região. A Casa da Cultura remonta em exposição o avanço da cidade em ordem cronológica. Além de atrair o turista, o foco é preservar as memórias e manter as raízes com as novas gerações. A gente aqui trabalha não só arte, cultura, trabalha educação e biodiversidade também, né? Ainda mais que Paraty é Patrimônio Mundial, Cultura e Biodiversidade. E essa exposição, ela conta a história de Paraty desde 1940, E5, né, até 2019, quando foi Patrimônio Mundial. Em 1945, Paraty foi tombado, primeiro tombamento da parte, né, dos casarões de Paraty. E em 2019, quando ela foi Patrimônio Mundial. Aí a gente tem aqui essa linha do tempo, que vai contando todas as histórias, né? A gente tem registros da época, né, jornais da época, a gente tem vinil da época, que era tocado na época, tem o próprio, aquele megafone que a gente chamava ele de o fofoqueiro, que ali é que todas as notícias eram faladas através daquele megafone ali na praça da cidade. Então não tinha rádio, tudo era comunicado através daquele megafone. Assim que era a comunicação na época. Exatamente, naquela época. Um acervo rico em variedade de artes, obras, muitas cores, valorização da cultura local e informação, como a chegada da BR-101 a Rio Santos e a década de 80 como um berço cinematográfico para apresentar Paraty ao mundo. É um grande marco para a cidade, a gente pode dizer essa parte assim, né, artística, cultural, cinematográfica, sim, né? Com certeza, com certeza. Várias pessoas de Paraty passaram a vida participando de filme
fazendo encenação, aparecendo no filme. Figuração. Então, figuração. Então, vários artistas passaram aqui, vários artistas eles conheceram e conhecem até hoje, porque acabamos de fazer um filme também agora aqui. E então tem esse marco na história. As pessoas falam de Gabriela que viveram a gravação de Gabriela, né? Paraty ela ficou esquecida no tempo durante alguns anos, quase 100 anos. Ela teve esse período grandioso de economia, depois, com a construção da ferrovia, ela entrou em declínio e depois de 1888, com a abolição da escravidão, aí realmente a galera foi toda embora. E aqui começa realmente o declínio, né? Aí chega no auge. E depois as pessoas começam a redescobrir Paraty em 1954, que é a construção da Paraty-Cunha. Mas na época também era muito dificultosa o acesso, era uma estrada difícil. Alguns relatos de pessoas dizem que durava mais de 8 horas, dali de Cunha até aqui. Eu acho interessante também pontuar quem é que descobre Paraty nessa época. São alguns dos intelectuais, muitos da Semana de Arte de 22. Então eles chegam aqui em Paraty e eles olham com um olhar totalmente diferente do que era visto aqui em Paraty, porque nessa época até os próprios políticos, a população, via como uma cidade atrasada, porque Angra dos Reis já tinha acesso a tudo e todos e aqui a gente não. Nessa época, antes da construção da Paraty-Cunha, era só por mar. Então, uma cidade mais imperial do que colonial, né? Mas, tipo assim, sobraram alguns prédios do século XVIII, por exemplo, a Casa da Cultura, até inclusive datada, 1700 e pouco. Você tem a Casa Paroquial atuada, também é século XVIII. Então você tem assim meia dúzia de casas do século XVIII no contexto de um entrosamento da cidade inteira. Além do título de Patrimônio Mundial, Paraty detém o de Cidade Criativa pela Unesco. Repare nos detalhes das louças neste telhado, que visto de baixo forja o falso término do teto, mas visto de cima revela outros cômodos construídos. Esse prédio é único e marca a transição do século XVIII para o XIX. Além dos museus, uma das opções neste roteiro cultural é o Instituto Histórico e Artístico de Paraty, que foi fundado em 1976 para preservar e fomentar as tradições locais. E desde 97 funciona aqui, no prédio da antiga cadeia da cidade. Agora, ela tem a estrutura exatamente de uma casa de detenção. As duas salas da frente não tem gradeado, porque a sala do delegado, a sala de serviços, vamos dizer, aí tem um portão que separa as 4 celas lá de dentro. E ela foi muito usada durante muito tempo, só saiu de lá em 1981. Mas é um prédio que tem um valor simbólico interessante. E hoje cedia um instituto, né? A gente conseguiu. Cartas, muitas fotografias e livros estão entre os documentos eternizados, além de exposições abertas ao público, como a Naufrágios, um mergulho no passado, que relata a história de embarcações afundadas na Baía de Paraty. Turistas de várias nacionalidades se misturam pelas ruas que não circulam carros, cercadas pela arquitetura e a arte dos produtos artesanais. São diferentes matérias-primas, com saberes locais e estrangeiros. O uruguaio Marcelo está no Brasil há mais de 30 anos e há cerca de 2 décadas chama a atenção de quem passa por Paraty. Na calçada, esculpe moedas antigas. Tem um vínculo nosso trabalho com a cidade por conta da história que cada material encerra, né? Essa que seria a tarefa principal aqui. E por que as moedas? E as moedas são objetos que carregam história. Elas têm
singularidade que é ter motivos simbólicos vinculados à cultura de cada país, a um período histórico específico e com imagens que remetem à fauna, à flora, a inúmeras outras homenagens às vezes também, né? O charme e aconchego da cidade fica ainda mais intenso à noite. Iluminação quente, clima ameno e som ambiente. Ruas movimentadas, lojas abertas, artistas, artesãos e lendas dividem o espaço público, como as carrocinhas de doces vistas praticamente a cada esquina. Elas são inspiradas na história do lendário João Padre, que, segundo os moradores, era um senhor que vendia o doce quebra-queixo, que é feito de coco e açúcar, pelas ruas de Paraty. Que ele era muito simpático, cantarolava, anunciando então aos 7 cantos, de Paraty este doce. E as carrocinhas até hoje vendem então o quebra-queixo do João Padre. Os vendedores contam que ele é o mais vendido. Outras opções agregam o cardápio para adoçar a noite do turista. Na verdade, a gente esteve aqui há muitos anos atrás e a gente não lembrava dessa noite tão movimentada e tão iluminada, tão cheia de gente. É uma delícia, gostoso ficar andando por aqui, é bom demais. Eu venho a Paraty, porque eu acho que é um lugar que você consegue encontrar ainda uma arquitetura que conversa com a história, onde você consegue encontrar um centro histórico que oferece serviço e oferece lazer para quem visitar a cidade. A energia daqui, acho que ela tem uma energia bem gostosa, a cidade, bem calma, tranquila e descanso. Acho que noite de Paraty remete a descanso e lazer. Tanta positividade que fomos até surpreendidos com declarações. Paraty é inesquecível, Para comemorar uma data dessa, de 50 anos, tinha que ser aqui, porque tudo começou aqui. Já foi especial, então, o seu viu lá atrás, há 50 anos, comemoraram aqui e estão voltando agora, como está sendo para o senhor também? Muito, muito, muito bom mesmo. Emocionante, 50 anos atrás estivemos aqui, aqui em Paraty. E poder voltar. Acampamos na praia, inclusive na época. Foi com camping. Lua de mel no camping. Aventureiros. Totalmente. E agora voltamos para comemorar os 50 anos, Mais uma noite. Estão acampando de novo ou não? Não, agora estamos numa pousada. Mas é a Paraty do amor. Sempre, com certeza. Recomendo a todos. A relação de Paraty com a cachaça é bem mais antiga do que o tradicional festival iniciado em 1984. A cidade fortaleceu sua vocação comercial ao longo do século XVIII e tinha a bebida como uma moeda de troca. E aqui nós produzimos a cachaça, que contrasta com a história do Brasil. Para fazer a cachaça é necessário ter a cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar era a base da economia do Brasil Império. Só para você ter uma ideia, a primeira revolução, o primeiro levante do Brasil contra a coroa portuguesa foi por conta dos impostos taxados por Portugal, altos impostos taxados na cachaça. Então a primeira revolta do Brasil chama-se Revolta da Cachaça, onde o governo português, para dar valor à bagaceira, que era um destilado feito em Portugal, ele aumentou os impostos da cachaça, diminuindo o valor do imposto da bagaceira. Logo, essa revolução foi debelada pela coroa portuguesa no dia 13 de setembro de 1661. E hoje, nesta data, é comemorado o Dia Nacional da Cachaça. Paraty chegou a ter 150 engenhos que produziam açúcar como moeda de troca, E hoje, Paraty conta com apenas 6 produtores de cachaça, de uma cooperativa chamada Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça de Paraty, que preservam essa história. Esse alambique tem mais de 100 anos de história. Atualmente, são 25 produtos com base da cachaça branca, uma média de 22 mil litros por ano. Aqui nós temos 7 alqueires de cana plantada. Só para você ter uma ideia, para cada 1 tonelada de cana eu tenho 1.000 litros de caldo.
Para cada 1.000 litros de caldo que vai passar pelo processo de fermentação, será extraído através do processo de alambicagem cerca de 10 a 15% de cachaça boa. Então, um aproveitamento de 10 a 15% para 1 tonelada de cana, só para você ter uma ideia. 120 litros eu vou tirar de 1 tonelada de cana. O envelhecimento é de no mínimo 1 ano em barris. Mas, até chegar a eles, a destilação é o processo-chave para a qualidade. O alambique, ele é essa peça toda em cobre. Então, nós vamos colocar aqui 1.000 litros de caldo de cana e ele vai ser fervido. Então, de forma que todo o vapor de álcool será canalizado por esse tubo e transferido para o tubo de condensação. Me acompanha aqui para você ver. Aí é o próximo passo. Esse é o próximo passo, exato. Na medida em que aquele cano que conduz o vapor passa por dentro desta panela e sai aqui ele recebe um jato de água gelada, que aqui nós aproveitamos a cachoeira do tobogã, que manda água para nós aqui, e ele vai resfriar este cano que conduz o vapor. Então a água sobe por este recipiente, resfriando o cano que desce com vapor de álcool, que por sua vez, ao diminuir a temperatura, volta ao estado líquido e sai nesse equipamento em forma de torneira, né? Sai neste equipamento em forma de cachaça. E aí ela está pronta. Praticamente sim. A base Mas aí, dela. a base dela. Segundo o Guia Mapa da Cachaça, lançado em 2025, este alambique foi o primeiro do Brasil a fazer cachaça no sistema a vácuo, neste maquinário de aço inox. Eu não sou muito adepta à cachaça, assim, não tenho muito costume, mas experimentar, assim, é super gostoso. E como ele explica, como você toma, respiração, tudo mais, acho que torna a experiência muito legal. Mas existe uma queridinha por aqui, a Gabriela. Então pegaram a cachaça branca, adicionaram a ela cravo da Índia e canela em pau. Deixaram ali infusionado por 3 a 4 meses, depois retiraram as ervas e adoçaram com melado de cana. Essa é a mais tradicional aqui, não é? A mais tradicional de é? Paraty. Com esta bebida é feito também um drink muito apreciado chamado Jorge Amado, que é o autor do livro Gabriela Cravo e Canela, que nada mais é do que a adição de maracujá e limão na bebida. Perfeito. E aí gelo à vontade. Se você adicionar mais Gabriela, é o Jorge mais amado. Hoje a cachaça de Paraty, aliás, ela detém uma denominação de origem, que equivale a dizer que existem todas as cachaças do Brasil e as feitas em Paraty. A cachaça feita em Paraty foi analisada pelo Ministério da Agricultura e detectaram mais de 360 aromas e sabores nas cachaças feitas aqui dentro do nosso espaço geográfico. E isso trouxe uma identidade única para a cachaça de Paraty. Quando você bebe a cachaça de Paraty, você não está bebendo apenas uma cachaça. Você está bebendo um pouco de história e um pouco do que a cultura caiçara também tem e traz para o sabor da bebida. E se tomar cachaça abre o apetite, a gente já pensa na refeição. Esse restaurante foi premiado 2 vezes com o Garfo de Ouro. Apesar dos frutos do mar e muito verde no cardápio, o destaque dos pedidos é curioso: a galinha caipira da Dona Maria de Lourdes. Mas se nesse programa cada detalhe é ligado à história da cidade, não pode faltar a sobremesa. A variedade aqui é imensa, mas um dos doces é mais que especial. É tradicional de Paraty. Um doce tradicional que eu não vi para fora e só vi aqui até hoje, é o pé de moleque caiçara. Conta pra gente o que é esse doce. Ou cramonia, como era chamado antigamente o nome dele. Né? A gente só conhece com pé de moleque. E é esse aqui. Esse daqui é um membro da família que faz, é minha tia e comadre. Ele vem de uma tradição do pai dela, que era o seu Amélio, que era um cirandeiro nato de Paraty. Ele era caiçara mesmo, nascido na beirada da praia, tá? Ele fazia com melado de cana, a farinha de mandioca feita aqui em Paraty, e por ela conter mais amido na produção dela, ela dá uma liga melhor, tanto no pirão de peixe, que eles usam muito aqui, né, na culinária, quanto nos doces. Então é feito com o melado da cana, que é produzido em Paraty, a farinha de mandioca e uma iguaria que é a gengibre, para dar um toque mais ardidinho no pé de moleque. A
cidade tem dezenas de cachoeiras no meio da Mata Atlântica e você pode conhecer algumas delas com os passeios de jipe, também com os guias, só que você pode ir em outras a pé, com o seu carro de passeio, ou seja, conhecer a cachoeira sozinho, que é o nosso caso. A gente vai conhecer agora a Cachoeira do Tobogã, que também é chamada de Cachoeira da Penha, por conta do nome aqui do bairro. A trilha é bem simples e a gente vai pegar ela agora. E é uma trilha bem tranquila, né? Porque assim, não exige uma roupa de caminhada, um tênis, eu tô de chinelo agora. E o bacana é que são cerca de 3 minutinhos caminhando ao som da natureza. Dá pra gente já ouvir o barulho da queda d'água. Com uma grande pedra lisa, a cachoeira tem o formato de um tobogã. Quem já é acostumado com o local escorrega até de pé, por adrenalina. Me troquei, refresquei, mas não tive coragem de escorregar como eles. Qual a sua idade, Mariana? Minha idade é 7 anos. 7 anos e teve a coragem de escorregar. Você não ficou com medo? Como que foi? Não, não fiquei com medo, não. E o Padrinho veio junto, como que foi descer então? Cara, foi muito legal. Muito legal mesmo. E pra você, essa adrenalina toda, né? E também encorajá-la, né? Muito bom, sempre muito bom. Já conheciam aqui? Não conhecia, primeira vez. Mas muito bacana, voltaremos muitas vezes. Como que foi descer o tobogã pra você? Foi incrível, eu adorei, foi muito gostoso, vou voltar de novo. E é fundo ali? A queda é tranquila, a gente cai é bem fundo. Por emoção a hora que você desceu, né? Tem que agir na emoção, senão o sangue esfria, tem que ter adrenalina e vambora, vamos curtir. Para quem prefere um espaço mais tranquilo, Poço do Tarzan. Basta andar uns 5 minutinhos a pé em uma trilha de nível leve. Além das quedas d'água, o ambiente familiar tem vários poços formados entre as rochas. Ali sim me senti mais segura em me aventurar entre uma pedra e outra. E claro, me refrescar. Já que o assunto é natureza, podemos afirmar que Paraty tem entre as mais belas praias e ilhas do país. Esse paraíso tropical aqui tem turismo de base comunitária. É a Ponta Negra. A Vila Caiçara fica na Reserva Ecológica da Juatinga. É possível acessá-la por trilha e barco. Foi um presente navegar por praias como a do Sono, Antigos e Antiguinhos, neste dia ensolarado. A água da cor do céu. Fomos logo recebidos pelas nossas guias, ou melhor, condutoras ambientais, Yasmin e a pequena Aurora. Chegamos. Rafa, seja muito bem-vinda. Vocês estão numa comunidade caiçara de cerca de 300 a 400 anos de história, onde tudo aqui é muito antigo, mas ao mesmo tempo tudo muito novo. A energia elétrica chegou nesse paraíso faz 8 anos, a internet chegou faz 3 e antes disso era luz, vela, lampião e zero comunicação. Nossa. Então, aqui é uma comunidade caiçara de cerca de 230 habitantes, cerca de 60 famílias, né? E uma comunidade pequena, acolhedora, onde tem muito aconchego. E tem muita tradição também, muita história, claro, ancestralidade. Coloca história nisso, coloca história nisso. A Aurorinha é a 9ª geração dentro da comunidade, isso de forma comprovada. Né? Aqui a cultura é muito da pesca, né? Da casa de farinha, cerco, roça e muitas histórias que tem aqui dentro da comunidade. A gente vai conhecer então o Casa da Farinha? Vamos sim. Vamos, essa técnica milenar, né? Caiçara é um povo que vive do mar e da roça. Até hoje a farinha faz parte do prato do caiçara. Então, como tem uma dificuldade muito histórica com logística para chegar aos alimentos e tal, então como é que era antigamente, né? O pessoal plantava, fazia sua própria farinha e muitas vezes levava para a cidade para trocar por outros tipos de alimento, fazer o nosso
nosso famoso escambo. Então vamos lá? Vamos Bora conhecer? conhecer? Bora então, vamos lá. Vamos lá. Para seguirmos o roteiro Caiçara com a trilha até a Casa de Farinha, encontramos o Caiçara Cauê. Na mata, subidas íngremes, pontes, pedras e mais subidas. É tanta beleza preservada que você nem sente o cansaço. É da floresta que saem suprimentos e matéria-prima para a comunidade, desde o alimento ao artesanato. Quem é o caiçara? O caiçara é essa mistura. Você vai ter o africano, você vai ter o indígena e você vai ter, ao mesmo tempo, o europeu. Então eu falo que a gente é um banho de brasilidade. É muito bom a gente conhecer o que é muito novo, mas atentamente a gente conhece coisas do que antes a gente sempre queria conhecer, que algumas pessoas que nunca conheceu. A gente sempre tem que ter fé, aguentar até como a gente conseguiu aguentar, até ir à Casa de Farinha pra gente conseguir ver aquele processo. Esse é um turismo raiz, diferente do histórico de massa do centro da cidade. Nós formamos cerca de 80 condutores em toda essa parte da península da Joatinga e também Trindade. O que isso é importante? Porque está pegando as pessoas do território, o próprio morador, está trazendo a estrutura, mas naquela coisa mais técnica, da técnica da habilidade da condução, de como se recebe o cliente, como faz essas coisas. Mas o mais bacana disso, diferente da formação de um guia padrão, com todo salve e respeito, não é nesse sentido que eu estou falando, é que ele é local. Então você vai ter, como vocês puderam conhecer o seu Juarez aqui, que ele vai saber cada detalhe daquele território. Fala com propriedade, Propriedade, né? E fala com amor. Quem faz o roteiro aqui ou em outra vila da reserva recebe um passaporte para carimbar os pontos turísticos visitados. Ganhei o meu! A plantação. Chegamos na plantação, a Casa de Farinha, uma das, né? A gente tem mais de uma plantação aqui em Ponta Negra. E aqui é um pouco da parte, na verdade, ela se estende, né? Um pouco mais do outro lado também. Sim. E a gente já vai encontrar o seu Juarez, que a gente praticamente chegou na Casa de Farinha. Vamos para casa? Bem-vindo. Então. Bora falar com o homem. E entender um pouquinho desse processo todo. Que é maravilhoso. Senhor Juarez, com toda a sua experiência de 79 anos, foi logo nos mostrando a plantação de mandioca. A gente planta outubro, novembro até dezembro. Depois passou isso aí, não tem mais meses para plantação aqui para nós. E quanto tempo para poder plantar? No normal, essa plantação aqui, ela está com 1 ano e 6 meses. Essa aqui. Já passou da época até de tirar para fazer a farinha. A farinha de mandioca é a base da comida nativa. Sr. Juarez tem a família grande, 8 filhos e 20 netos. Consome em 20 dias cerca de 10 quilos de farinha. Agora, colheu, descascou. Isso, agora é aqui, ó. Olha embaixo. Ó. Tá vendo? Tudo artesanal, né, Sr. Tudo artesanal. Ó. Esse trabalho aqui, se tiver 100 pessoas numa casa, ocupa os 100. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem. Isso aqui é um serviço que não fica ninguém à toa. Sempre tem. Aí tá um raspando, tá o outro virando, tá o outro lavando, tá o outro imprensando. Se tiver de funiar, já tá funiando, tá coando. Não para. Aqui é um serviço que ocupa todo mundo. Espera, você pega isso aqui. Ela sai bem úmida, né? Isso, Aí todo esse caldinho aqui que você vai sair, tá vendo? Sair. Isso aqui é o que faz a tapioca, tá? Assim como o trajeto de barco pelos paredões rochosos e árvores de grande porte, em terra, a mata multiplica o verde e suas raízes. Na cachoeira e praia de Galhetas, onde as águas se encontram, a recompensa é ainda maior. Você vivenciar Paraty num todo, porque eu falo que as pessoas conhecem um Paraty só o centro urbano, que é maravilhoso, por sinal, a parte de escuna, mas existe uns 50% de Paraty que é o entorno dela que não é tão visitado. As pessoas não conhecem, não têm essa experiência de poder vivenciar, principalmente essas comunidades mais afastadas, que ainda preservam mais o caiçara raiz.
e você trabalhar, que é a oportunidade que eu tenho de ouro, com a minha família. E minha família não é só o meu núcleo familiar, é com a minha comunidade, com a comunidade dos meus vizinhos, dos meus irmãos de praia, que eu digo. É um privilégio que, a palavra que eu costumo usar é bem essa, é um privilégio. Nosso jeito de vivenciar a vida e esse contato com natureza e com pessoa, eu acho que é a maior amarração que a gente pode fazer. Passar um pouco da nossa cultura, passar o amor que a gente tem por esse lugar e o amor que a gente tem por receber as pessoas. Por receber pessoas como você e várias outras que estão aqui. Acho que isso é a coisa mais gostosa e o maior privilégio. A palavra que pode fechar é gratidão a Deus, antes de tudo, e privilégio de viver num lugar tão lindo e maravilhoso, com cultura, natureza, que é Paraty. O que Paraty, eu acho que guarda ainda pra gente é a vida tranquila de uma cidade. Você vai em todo lugar a pé, você anda... Eu encontrei com vocês, uma senhora passou e me cumprimentou pelo nome. Você conhece todo mundo te conhece. Então, essa qualidade de vida é de você estar e ser ao mesmo tempo. Então, o turista que vem, ele tem que entender isso. Ele não pode invadir, ele tem que conviver.